dia que muitos vascaínos estão esperando há meses. O time vai a Minas enfrentar o América e, se vencer, sai da zona de rebaixamento. Nada como 9 gols em 2 vitórias seguidas para dar aquela confiança. Peck sai pra festa, comemora! Há 4 meses na zona de rebaixamento, hoje pode ser o dia do Vasco respirar. Se vencer o América Mineiro hoje em Belo Horizonte, o Vasco chega a 26 pontos e sai da zona de rebaixamento. Essa recuperação do time passa pela boa fase de um jogador que estava sem espaço até pouco tempo. Zé Gabriel foi contratado pelo Vasco em 2022, mas não vinha sendo muito utilizado este ano. Ele chegou a ficar mais de 100 dias sem ser relacionado para um jogo. Mas com a chegada do técnico Ramon Dias, Zé recuperou o espaço e ganhou confiança. Foi titular em 7 dos últimos 9 jogos do Vasco e até fez gol na vitória sobre o Coritiba na última rodada. Cabeçada para baixo de Zé Gabriel! Eu passei por um momento difícil onde eu tive que buscar muita resiliência. Para mim foi muito importante o respaldo internamente que eu tive, as pessoas sempre confiaram em mim. Zé Gabriel deve ser titular mais uma vez hoje. A tendência é que Ramon Dias repita a escalação do último jogo. Sequência para o Vasco tentar sair da zona de rebaixamento. A gente tem que dar um passo de cada vez para que possamos atingir o nosso objetivo. É Zé Gabriel, imagina. Como dizer? Como é que você vai garantir isso, né? E o que a gente está vendo hoje é uma equipe crescendo em diversos aspectos, mas principalmente pela organização dada pelo seu treinador e o compromisso desses jogadores, que era outro comentário que a gente fazia aqui. Olha, talvez não seja a hora de esperar dessas figuras que estão chegando grandes apresentações do ponto de vista técnico. Ah, esse cara vai mudar o Vasco, né, de nível. Não. Mas se eles tiverem o seu coração encaixado naquilo que o Vasco precisa fazer, talvez seja o que o time precisa nesse momento. Eles estão dando isso e um pouco mais também, porque tecnicamente o time melhorou muito. É tão interessante ver a fase, a noite especial que o Vasco teve, que tem um jogador que a gente precisa falar, que o fato dele ser titular é uma notícia e está entrando no fim, porque teve tanta coisa grande, tanta coisa importante, o que eu acho que só diz bem do que aconteceu com o Vasco hoje e o que está acontecendo. Olha o título. Liberté, Égalité e Payet. Payet, Vasco 2-0, Coritiba pelo... porque é o tempo que ele estava em campo, né? Minutos 60, assistência 1, ações no ataque 31, passes no ataque 19, cruzamento 5, dribles certos 3. É interessante essa tela conservar a minutagem, né? Porque dá um impacto que ele teve enquanto esteve em campo em comparação a todos que jogaram a mesma minutagem. Foi um bom, a palavra não é estreia, mas enfim, um bom primeiro jogo como titular, Renato. E o que falar do Payet? Cara, eu achei ok. Achei que tem muita gente que jogou mais que ele. Até porque você vê uma dificuldade ainda de mobilidade. O próprio Ramon falou, ele ainda tá entrando em forma, as coisas estão acontecendo. E pra mim até fez sentido você começar com ele no jogo hoje, porque teoricamente não, era um jogo onde o Vasco teria que propor mais. Obviamente que o gol muito cedo te dá uma outra contextualizada no jogo, né? O jogo cria um outro cenário. Mas era um jogo, por exemplo, de a gente, por que não imaginar um Vasco martelando e não conseguindo entrar. Então era um Vasco que teoricamente entraria pouco em fase defensiva. Porque a minha preocupação durante o jogo assistindo ali foi nos momentos onde o Piton ficava no 2 contra 1. Porque o Payet não é um jogador para vir com lateral e tal, ele até veio algumas vezes, tentou ajudar. Assim, é um jogador, quando ele pega na bola, você vê que ali tem alguma coisa diferente, o primeiro toque, a relação dele com a bola. Agora, em questão de mobilidade, ele ainda sente, ainda é normal, ele está se adaptando, não é só o jogo, não é só fisicamente. Acho que fazia sentido tê-lo hoje, acho que a aposta foi correta. É um cara que acrescenta muito na bola parada, isso chama muita atenção. Por mais que ele não tenha encaixado nenhuma, as bolas dele são muito criteriosas, assim, são bolas difíceis, bolas rápidas. Curitiba tirou a maioria delas, mas ele é um cara que dá esse ganho também. Você ter ele em campo, você ter o Verratti em campo, que é um cara que disputa muito bem no alto, te dá essa possibilidade. Aí entrou o Peck, que aí é outra coisa, né? Mas
intensidade, mais volta. Mas assim, eu acho que ele ainda está se encaixando. Achei que foi um jogo regular dele. O que o Ramon Dias disse especificamente a respeito dele, e é bom a gente aproveitar também esses momentos, porque existem muitos treinadores que preferem responder esse tipo de pergunta. Eu não quero falar sobre o jogador individualmente. Tem muitos técnicos que preferem não... Tem uns que não querem falar do jogo. Também tem. Mas estão diminuindo. É isso, graças a Deus. Mas o Ramon Dias falou claramente que ele está se entregando diariamente na parte física e está contribuindo muito no tático. Então, hoje havia uma situação de função defensiva que ainda precisa ser dada a ele com algum cuidado, né? Porque ele realmente... Primeiro que, né, o papel dele primordial, essencial, é outro, mas não dá para tirar um jogador do comportamento defensivo. Não tem mais como fazer isso, a não ser que seja uma coisa, né, um jogador do ponto de vista técnico indiscutível. O Payet, tecnicamente, muito provavelmente é o melhor jogador do Vasco, mas ele ainda não tem condição de mostrar isso, né, como ele já fez em outros momentos da sua carreira. Então, essa parte de acompanhar o lateral, isso até foi comentado, ainda não é o momento de entregar para ele essa função com tanta confiança assim, porque ele não teria fisicamente o lastro necessário para fazer isso aí. Agora, ele participou de uma jogada de gol. Eu estou de pleno acordo com o Renato quando ele diz que quando ele domina a bola você percebe que é um tipo diferente de jogador. É por isso que ele foi contratado e também para servir de exemplo. E quando o treinador diz que ele está se entregando diariamente na parte física e na parte tática, isso mostra que tipo de cotidiano ele tem. Porque ele poderia estar muito tranquilo, né? Piton mostra a importância de sua função na lateral do Vasco. E vamos ressaltar todo o modo de jogo desse atleta. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida. Assim como boa parte dos jogadores que entraram para jogar, Piton jogou muita bola contra o Coritiba na rodada que o Vasco goleou a equipe do Paraná. Ele foi um dos atletas mais atuantes no campo adversário e que também esteve tendo posse de bola. Deu inclusive uma assistência para um dos gols de Pablo Verrete. Ele tem ainda mais a sua importância em função destacada. Um atleta muito inteligente que consegue atuar muito bem e achar o seu atacante devido também à inteligência de posicionamento. Na minha concepção, Piton vem também mostrando o seu lado ofensivo como um dos melhores atletas do Brasil na posição de lateral esquerdo. E você, torcedor vascaíno, o que tem achado sobre ainda o jovem Piton? Comente aqui abaixo, deixe um comentário para falar um pouco mais sobre o modo de jogo dele. Se inscreva e deixe sua curtida neste vídeo.